Olá, Auroras! Bem-vindas a mais um vídeo desse canal. É muito tempo, né, sem filmar para vocês, mas hoje a gente está com uma presença muito especial e nós vamos conversar sobre luto, sobre ausência, sobre amor e sobre culpa. Vamos agora apresentar para você a nossa convidada. Ela veio lá da Argentina, especialmente para me ver, para ver vocês. E eu posso falar, não vou falar dela como profissional, mas vou falar dela como filha. Então eu vou apresentar para vocês a Ariadna, doutora Ariadna, qualquer um dos dois, filha, profissional. Seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, Mirela. Agora eu vou fazer com ela o que eu faço com todas, né? Vou presenteá-la. Vamos ver se ela vai gostar. Muito obrigada. Claro que eu vou amar. Vamos ver. Ai, que lindo! Um cafezinho. Para tomar na xícara especial. Ai, que linda. Ai. Muito linda, me emocionei. Olha que coisa mais linda, nós duas e nossa mãe. Ai, que linda. Vamos lá, como eu falo para vocês sempre, esse canal é principalmente para dividir com vocês a emoção vivida em determinados momentos da vida ou de uma vida vivida, né, com situações complicadas, como foi o nosso vídeo anterior. Hoje a gente vai falar sobre a perda de uma mãe. E aí eu vou perguntar para a Ariadna como que era a sua mãe para você? Como é que ela era? A minha mãe, para mim, era meu porto seguro, né? Ela era tudo para mim, tudo. O que ela era para mim e o que mais que você fala? Como ela era, como era seu relacionamento com ela, como era emocionalmente falando a sua situação com ela. Com a minha mãe, eu era muito dependente emocional dela, né? Eu tinha muita dependência emocional. Minha mãe era uma pessoa muito possessiva, que ela tinha que ser do jeito dela, a gente tinha que fazer tudo o que ela queria, senão não estava bom. E quanto mais eu dava para ela, mais ela queria, mais nada estava bom. Sentia cobrada. Muito cobrada em tudo, né? Não só a parte profissional, né? Que eu sou médica agora, mas quando eu estudava, ela me cobrava e nada estava bom, até a parte estética, né? Que é do meu corpo, porque ela me cobrava muito, não gostava do meu corpo, pedia. Era como se você vivesse tentando satisfazer aquilo que ela queria de você. O tempo inteiro. O tempo inteiro eu queria satisfazer ela, mas nada que eu fazia satisfazia ela, né? Então, vocês precisam saber que a Ariadna foi estudar fora. Ela tinha quantos anos? 24. Quando você foi estudar fora. E então, depois dos 24 anos, a convivência que ela teve com a mãe era 2 vezes por ano e depois se limitou a uma. Como era para você viver longe dela, sabendo que ela já
já era mais de idade, que ela ia envelhecer, que podia chegar a falecer e você não está aqui. Como que era esse sentimento de pensar que você estava distante, que sua mãe estava envelhecendo? Eu sofria de muita ansiedade, né? Longe da minha mãe, dos meus familiares, eu sempre tinha esse medo, eu sempre deixava o celular perto de mim. Qualquer ligação, qualquer barulhinho, eu já acordava pensando assim que alguma coisa tinha acontecido, né? E esperava a ligação da minha mãe todos os dias às 6 da manhã para falar que estava tudo bem. Então eu vivia numa ansiedade constante. Todos esses anos eu era muito ansiosa. Eu tinha uma ansiedade muito grande. Até eu não sabia que era uma ansiedade que era a ansiedade da separação, né? E assim, você se sentia culpada por morar longe? Culpada, não. Eu sentia culpada, assim, por não conseguir voltar, né? Quando eu fazia faculdade, eu tinha aquele pensando assim que eu tinha que terminar e voltar. Mas quando eu terminei e não consegui voltar no tempo que ela pediu, eu me sentia muito mal, sabe? Como é que é a palavra? Frustrada, porque eu queria voltar, queria estar com vocês, mas eu não podia voltar sem pelo menos ter uma profissão, né, aqui, porque lá eu tinha profissão, eu trabalhava, tudo, e aqui eu não podia. E aí você sentia que estava perdendo algo? Todo o tempo, perdia tudo. Eu sentia que perdia os aniversários, o crescimento dos meus sobrinhos, os aniversários dos meus irmãos, dos meus pais, de conviver mesmo, né? E aí eu vou falar com algumas auroras que podem estar morando também longe da família, com esse tipo de sentimento de culpa ou de, nossa, eu tô perdendo, que a gente analise que isso faz parte da vida. Cada um vai buscar a sua história, a sua trajetória, e muitas vezes não é perto das pessoas do familiar, dos familiares, né? E esse sentimento de culpa não deve ser nutrido, porque cada um tem uma vida a ser construída, né? A ser buscada. E vamos lá, vamos já agora para a época que você ficou sabendo que ela estava doente. Conta como é que foi que aconteceu. Eu estava no hospital, estava de plantão, e ela me ligou de manhã e falou assim que, como sempre ela ligava, né? Perguntou e falou assim que não podia levantar a cabeça. E o que ela fazia, né? E ela pensou a gente pensou que era labirintite. Eu falei assim, mas se você não pode levantar a cabeça, você tem que ir no hospital. Pelo menos ver o que está acontecendo. Mas o meu pensamento era labirintite, que era uma bobeirinha. E que logo ela estaria bem, né? Então, justamente esse dia eu estava com duas médicas novas que estavam... Tudo era um problema para elas, né? Pequenas coisas. Eu falei, olha, eu estou aqui e minha mãe está indo para o hospital e eu tenho que fazer o que eu vim para fazer, que é salvar vidas, né? Não é salvar vidas, mas atender os pacientes, ver. E no decorrer do dia, as coisas foram piorando, mas dentro de mim eu não queria aceitar que era algo grave, né? Então eu fiquei enrolando. Você sentia que era algo grave, mas não queria aceitar? Ou você realmente anulou essa parte? Eu anulei, falei, não é. Então eu fui jantar na minha amiga, quando eu fui jantar na minha amiga, né, meu pai começou, o meu irmão, não sei quem, me mandou uma mensagem, falou, me mandou uma foto com ela com a máscara de oxigênio. Quando ele mandou essa parte, como eu sou médica de UTI, eu fui e comprei minha passagem aí mesmo, não importava. E ainda eu perguntei pra minha amiga, será que eu compro? Será que é tão grave? A minha amiga, é grave, compra, porque eu ainda estava
Em negação. Negação, que não era nada grave, mas eu sei que quando põe essa máscara já é uma falta de ar constante, né? Então eu fui comprei a passagem e no outro dia, quando eu saí do hospital, era um domingo, e meu irmão ligou dizendo que ela tinha sido entubada, né? E essa viagem foi horrível, não chegava a hora. Quais eram os sentimentos que vinham com os pensamentos? Que ela ia morrer e não me ia esperar, né? Que ela ia morrer. E meu marido acelerava o carro, e eu tinha que esperar a hora do ônibus, tinha que esperar outro dia o avião. Era um desespero, assim, meu pensamento. Na verdade, eu só lembro dessa parte do desespero de chegar rápido, mas eu não lembro do trajeto. Não lembro. Porque eu apaguei esse trajeto, assim, do ônibus e do avião, eu não lembro. Eu lembro que eu cheguei, eu tenho meus pensamentos, assim, é bem escuro. Eu sei que quem me buscou no aeroporto foi minha cunhada e eu depois cheguei aqui. Tenho esse lapso só. Tá, e aí você chegou aqui e foi para o hospital? Não, cheguei, vi meu pai deitado, acho que eu tomei um banho, não sei, e aí fui para o hospital. E aí, quando eu cheguei lá, ela justo sentava, ela estava entubada, sentaram ela um pouco, eu acho que era a fisioterapeuta, e eu falei, mãe, eu tô aqui. Quando eu falei, mãe, eu tô aqui, ela sorriu. Que é muito raro, bom, eu como pessoa, né, que trabalha na UTI, eu sei que é muito raro eles escutarem assim a gente, fazer esboçar qualquer coisa. Então eu falei, mãe, eu estou aqui, e ela sorriu. O que muda quando você entende o quadro clínico? Porque ali você estava como filha e como médica, só como filha, médica, mais filha que médica. Depois que passou tudo, eu pensei que eu estava lá muito como médica, mas depois que passaram as coisas, eu vi que eu estava mais como filha. Por que você fala que depois você viu que você estava mais como filha do que como médica? Porque ela morreu, né? Você acha que se você tivesse como médica, você não teria deixado ela morrer? Não, eu como médica fiz tudo que eu pude. Eu fiz tudo. Eu ia atrás dos médicos, eu pedia exame, eu pedia... tanto é que o médico da UTI mesmo me falou para eu descansar, que ele entendia, que eu entendia das coisas, mas que eu estava muito envolvida nisso, e eu tinha que descansar meu corpo, minha mente, né? Porque eu não dormia, eu ficava olhando os aparelhos para ver a pressão dela, vendo se dava medicação, se dava um banho nela, se ela precisava de alguma coisa. Eu levantava o tempo inteiro, né? E tanto que o dia que ela morreu cerebralmente, né? Eu falei que ela teve a morte cerebral. Eu fui atrás do médico e falei que ela teve a morte cerebral, que ela teve um derrame, e ele falava para mim que não, e eu falava que sim. E todo o dia inteiro eu briguei, né, entre aspas, para fazerem o exame para constatar, né? Tá, agora você me explicou como médica, como filha, como que foram esses momentos? Foi horrível. Foi um momento que você fala assim da morte, ou um momento Não, no momento antes? lá no hospital, que você via que mesmo você sendo médica, era impotente, os pensamentos que vinham. Meus pensamentos, por incrível que pareça, eram todos positivos, que ela ia sair, que ela era forte, que ela ia sair, que eu ia fazer de tudo,
que ela ia tomar medicação, cada medicação que colocavam, eu falava, não, ela vai ficar boa. Eu ficava o dia inteiro em pé do lado dela, chamando ela. Mãe, 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 mãe. Até que meu pai falava assim, quando ele ia lá, para de ficar chamando ela. Eu falei, não, mas ela tem que acordar. Deixa ela acordar. Aí como ela odiava que mexia no cabelo dela, eu mexia no cabelo dela, dava uns puxãozinhos assim pra ela ficar mais acordada e comigo, porque eu sentia que ela queria dormir muito, sabe? E aí eu ficava, mãe, mãe, mãe. Aí eu conversava com ela, né? Dava banho nela, penteava, ela odiava que penteasse o cabelo dela. Então era a hora que eu sabia que ela estava viva. Quando eu mexia no cabelo dela e ela esboçava uma reação, ou fazia assim, com a carinha, né? Que quando tiraram ela do tubo e colocaram a tráqueo. Ai, vou mexer. Eu ficava mexendo no cabelo dela e aí via que ela mexia a carinha, né? E quando aconteceu a morte dela, eu vi que ela não estava mais, né? Porque eu tinha medo de abrir os olhos dela e ver as pupilas diferentes, né? E mexi no cabelo dela, que é o jeito que eu tinha para ela me responder, e ela não me respondeu. E eu vi as pupilas diferentes, né? Não dilatadas, diferentes, né? Como um AVC mesmo. E eu não queria, eu tinha tanto medo de abrir o olho dela e ver diferente, né? E a sensação horrível, toda vez que eu subia aquela rampa do hospital, minhas pernas tremiam. Tremia, eu tinha um calor muito grande, com medo de sempre que eu chegasse lá, se ela não tivesse, né? E assim, quando ela estava consciente ainda, consciente, né? Assim, conseguia às vezes conversar e tudo, porque ela teve esses momentos, ela sempre queria você do lado, porque acredito que ela tinha aquela confiança de que você, por ser médica, porque ela não queria morrer. Ela não queria morrer. Eu perguntava se ela queria ficar com a gente. Ninguém quer morrer, né? Mas assim, eu tô falando assim... Ela não deixava nem no banheiro, porque ela tinha medo que alguém matasse ela. Mas é assim, né? Como ela teve muita medicação, ela delirava um pouco, né? Então ela falava, tinha medo de eu ir no banheiro, de eu deixar ela sozinha. Então eu quase nem ia no banheiro, eu quase nem vinha para casa, eu nem tomava banho, quase. Eu ficava só lá, né? Porque eu não queria deixar ela sozinha, porque ela me pedia por favor que eu não fosse, que ela não queria ninguém mais. Só eu, né? Para um pouquinho, deixa eu... Teve determinado momento que você falou assim, realmente ela vai morrer, ou não? Você só teve esse sentimento quando realmente você viu que ela tinha te dado a morte cerebral? Nenhum momento eu pensei que ela ia morrer, assim, só aceitei, entre aspas, quando o neurocirurgião falou comigo por telefone, né? Que ele falou que o derrame dela era compatível com uma pessoa que sofreu um acidente de carro. Eu negava tanto que eu não queria nem ver o exame. Eu não queria ver o exame. Mas depois, para eu aceitar a morte dela de verdade, eu tive que ver o exame. Porque depois eu ia ficar com o meu coração pensando, e se eu tivesse visto o exame, tivesse alguma coisa para fazer e eu não fiz, né? Então, no caso, eu fui, olhei o exame e realmente não tinha jeito mais. Foi que eu aceitei a morte dela, porque antes eu falava, não, ela vai voltar, eu chamava ela, né? E aí ela não respondia mais, né? Qual foi, assim, o momento mais marcante para você? O mais marcante, tipo assim, com Lá ela... Lá dentro. Algo que tenha acontecido, que tenha te... Que você lembra ainda, que você fala... Aquele sentimento ainda você lembra depois de quase 3 anos, né? Que vai fazer em março. O sentimento horrível de subir a rampa e as pernas tremendo, pensando se ela estava viva ou não.
Depois, quando teve a morte cerebral, não consegui mais ficar lá. Porque era ver ela morta o dia inteiro, né? O dia inteiro velando a minha mãe. Então, eu fiquei 2 dias mais, aí meu marido veio, ficou com ela. Ele ficava com ela quando as enfermeiras davam banho, ele olhava tudo, penteava o cabelinho dela. E depois, assim, ele falava que estava tudo bem. Aí todos os dias eu ia ver ela, velava, né, pode dizer assim. E depois todas as vezes subir aquela rampa e minhas pernas tremer. Porque e depois ela morreu comigo, mas depois eu tive medo que ela morresse realmente comigo. Né? Que os aparelhos parassem. Porque foram 12 dias. 12 dias de morte cerebral. E quase 60 dias de UTI. Isso é uma tortura. Uma tortura, foi uma tortura. Aí ela faleceu. E como foi depois o luto? Nossa, o luto não é no dia, né? Que todo mundo fala, essa é a verdade, né? Não é o dia que a pessoa morre, não. A gente nem vê esse dia. É um choque, ninguém nem tá até anestesiado. Né? Foi quando eu voltei pra Argentina e ninguém me ligou pra perguntar se eu cheguei bem. Eu fui trabalhar e ninguém me ligou pra saber se eu cheguei chegado bem. No trabalho, que era o que ela fazia. Que ela me ligava. Que eu me senti sozinha no mundo, assim. Como se tivesse tirado o chão que você pisa. Uhum. Tô aí sozinha foi agora. que órfã. Aí que eu percebi que eu estava órfã, né? Porque ela não ligava mais às 6 da manhã. Já no meu café da manhã ela não estava. Quando eu chegava, quando eu voltava, ela não estava mais. E passar todo esse tempo até eu me acostumar, né? Porque a gente vai acostumando. Uhum. Já. Mas dói como se fosse o primeiro dia, né? A dor nunca diminui. A dor sempre é a mesma, né? É maior. É porque quem perde a mãe, a situação todo mundo fala assim, perder um filho é a maior dor do mundo. E eu tenho certeza que isso é verdade. Mas perder uma mãe é algo também, assim, é o natural, mas é algo que muda a vida. Que muda a sua vida. Você se sente num mundo sozinha, cercada de gente, e você sabe que todo mundo te ama, mas você quer ligar para alguém que não existe mais, você quer contar as coisas que acontecem e a pessoa não existe mais, e é uma situação assim, realmente você se sente perdida, assim, você sente que você tá órfã, por mais que você ainda tenha pai, que é uma situação... Sem mãe, a mãe é o pilar de tudo, né? É o que sustenta tudo. Quem não sabe, essa é a minha irmã e a gente tá falando da morte da nossa mãe. Então, por isso que eu tô, né, também dando a minha opinião de como é não ter uma mãe agora. A culpa apareceu? Culpa por alguma coisa? Depois desses anos, vem alguns pensamentos. E se eu não tivesse vindo estudar, eu devia ter ficado em casa com ela, eu devia ter voltado na pandemia, e eu tivesse aproveitado com ela mais. Vem esses pensamentos, né? Mas no momento, depois eu penso por que eu não voltei, né? Porque ela também não me deixava. Às vezes ela falava assim, vem. Aí quando eu falava que vinha, ela, não, fica aí que você precisa trabalhar, você precisa fazer suas coisas. Ela tinha esse sentimento encontrado, né? Ela falava, vem. Depois eu falava, vou então. Não, mas aí vai trabalhar, vai fazer
vai fazer sua vida, vai atender consultório. E era assim. E aí eu quero que você fale para as mulheres que talvez passaram ou por essa situação, ou por algo parecido, de alguém que perdeu, ou um pai, ou não sei, alguém, e tem algum sentimento de culpa. Você tem algo para falar? Que ele vai existir, vai existir. Mas a vida é como ela é, assim, a vida, como eu te falo, as coisas acontecem como tem que acontecer. Por exemplo, por mais que eu dei a minha vida para ela, quase dei a minha vida lá, para ela viver, a hora dela chegou, né? E assim eu vejo nos hospitais que eu trabalho, a hora da pessoa é a hora da pessoa. E cada um tem a sua história e tem que passar por cada coisa, né? E foi estando longe dela que me preparou para a morte dela. E a culpa, ela não vai trazer a pessoa de volta, ela não vai trazer nada. Muito pelo contrário, vai te machucar e te fazer prisioneiro de um sentimento que não adianta, não vai acrescentar nada para você, né? Você levou algum ensinamento disso? Como profissional, como pessoa? Essa que quando é a nossa hora, você pode fazer tudo e não vai adiantar. Que eu não posso me sentir mal, né? Tipo assim, eu não salvei a pessoa, eu fiz de tudo e ela morreu igual. Que de errado eu fiz? Não, você fez de tudo, mas a hora é Deus que sabe? É Deus que tem a hora de cada pessoa. E lá você era a filha, não a médica. Mudou o seu olhar? Porque você é uma médica de UTI. Mudou o seu olhar no seu trabalho depois que você foi a outra parte invertida? Mudou, porque agora eu sei como conversar com cada familiar, eu sei como abordar eles e falar da situação de cada família, do doente, né? Então isso muda muito também a minha força, porque antes eu também chorava muito com o problema dos meus pacientes, dos familiares, e agora eu sou muito mais forte, né, nessa questão de pensar que vou fazer de tudo, mas depois Deus tem a última palavra, né? Você teria algo para falar assim, se eu falasse assim, o que mudou em você para sempre? O que mudou em mim para sempre? Eu cresci. Eu cresci porque eu era a bebê dela, né? O que da sua mãe continua vivo em você? A fé dela continua viva em mim, né? O amor a Deus, a Nossa Senhora, tudo que... Esse é o legado dela, né? O legado dela foi esse amor incondicional a Deus, né? A Eucaristia, a né? Eucaristia, a Deus, a Nossa Senhora, e saber que existe um Deus muito grande, que tudo cuida. Ela sempre estava preocupada se a gente estava rezando, se alguma coisa estava acontecendo. Você tem que rezar, você tem que confessar. Sempre era Deus. A gente sente falta disso, né? Muito nessa questão. É como se quando a gente desse uma esquecida de Deus, ela, opa, volta aqui. Volta. Agora é a gente que tem que ser assim para os nossos filhos. E falando em filho, você teve o seu primeiro filho único depois que ela faleceu. Depois que ela faleceu. Como foi para você isso? O Mateus é o presente de Deus para mim depois da dor imensa que eu passei, né? Assim, um dia eu estava deitada assim, e depois que eu fiz o teste, né, que deu positivo, eu fiquei com medo de perder o bebê, né, porque eu já tinha história de perder bebê.
E aí, no meu coração veio que ele era um presente dele para mim. E o Mateus me trouxe um sentido para viver, né? Porque sem minha mãe, Deus sabe tanto que eu estava tão perdida que já não tinha cor, meu mundo, eu já não queria fazer mais nada, já não via graça em trabalhar, em viver, né? Mas eu percebo isso depois que o Mateus veio, né? E aí que Deus falou para mim no meu coração, ele é um presente meu para você. É o amor de Deus, né? Porque é tipo, dá o sentido. É como foi para mim. Porque se na época eu não tivesse que ter tido força, porque tinha acabado, a minha mãe faleceu, eu ganhei meu bebê um mês depois. Eu não sei também, apesar de eu ter eu tenho 3 filhos antes, né, do Lázaro, mas parece que a dor é tão intensa que você precisa depois ter o refrigério, assim. E aí a gente vê o amor de Deus nisso. Né? De falar aqui, ó, a sua mãe foi, mas toma aqui. Tanto que eu nem sabia que era homem, né? Eu não sabia que era homem, né? Que eu tinha acabado de saber. Então, eu procurei um nome, essa mesma noite eu procurei um nome que significava presente de Deus e saiu Mateus. E por isso que o nome dele é Mateus, né? Então, essa mesma noite eu procurei na internet um nome que isso eu não sabia, gente. Que lindo. É, Mateus é um presente de Deus. E a irmã dela rezou muito para que ela ficasse grávida desse neném. Eu lá no luto e na missa todos os dias eu colocava, porque eu sabia que que ela precisava desse refrigério, que ela precisava desse socorro, né? E Deus foi tão bom que honrou, né? Dando. Mas como é hoje você olhar pro Mateus, porque ela era uma mãe, igual você falou, muito possessiva, muito presente, ligava de manhã, se chegou do trabalho, se saiu, você olhar hoje você com o Mateus e não ter esse olhar dela, não ter esse cuidado. Eu me sinto? Assim, como que é o seu sentimento? Como que você dribla isso, né? Como que você trabalha isso em você? Dela não estar comigo? Não ver o Mateus, não ter tido isso, você ter tido isso, né? Com uma mãe. A mãe no momento solitária, que você... né? Muito sozinha. É muito ruim ter um filho e a mãe não estar com você, né? Você estava comigo e isso mudou completamente meu puerpério, né? Eu acho que se você não estivesse aí, eu acho que não ia dar conta, né? Porque eram muitos sentimentos, em minha cabeça eu precisava da minha mãe aí comigo, de esse cuidado, né? Esse zelo, trazer um copo de água, saber que tá tudo bem com o choro, que esse choro é de cólica, que esse choro ele vai mamar. Dar o primeiro banho. Dar o primeiro banho, tudo. Sem a mãe, nossa. Pior sensação do mundo, né? Por isso foi um puerpério bem difícil, né? Você comentou que a sua mãe era a nossa mãe, né? Era uma mãe muito possessiva e controladora. Quando você olha para o seu filho, você pensa que você vai ser como ela? Não sei se ou você entende ela, ou você... Agora você entende. Agora eu entendo ela, que ela queria nos proteger muito de todo o mal, assim, né? Por mais que a gente fosse mais, né, adulta, ela tratava a gente como criança, porque ela queria proteger, que nenhum mal acontecesse com a gente, né? E, na verdade, ela não tinha controle disso, né? Ninguém tem um controle. E eu acho que com o Mateus, eu quero
essa é a frase, eu vou ensinar meu filho a viver sem mim. Que é muito difícil, né? Eu vou tentar o máximo para quando ele me perca, como eu perdi minha mãe, ele possa que ele não sofra o que eu sofri de não saber viver sem minha mãe, né? E você pensa que você, pelo menos, vai chegar perto de conseguir isso? Porque você sabe como é. Com algumas coisas, preparar ele, né? Por ser uma mãe mais velha também, né? Com 40 anos. Tentar preparar o meu filho quando ele não me tenha mais, né? Emocionalmente, no caso, né? Assim, vai ser bastante difícil, vai ser um desafio, né? E eu falei até no meu livro, e assim, o que me ensinou muito é que todo mundo fala assim que depois que você é mãe, você sabe o valor de uma mãe. E eu já falo diferente. Depois que você perde a mãe, você sabe o valor da mãe. Não tem explicação. Você pode ter a mãe da forma que for, uma mãe chata, uma mãe igual a nossa era possessiva, muitas vezes ela sufocava, fazia mal pra gente. Mas a gente se sentia protegida, né? Sentia que qualquer coisa que a gente podia contar, que a gente tinha alguém para contar. Vocês viram que hoje eu não me soltei muito, como eu tô acostumada. Eu tentei manter a performance de apresentadora e uma pessoa que estava fora, porque se eu fosse colocar também as minhas emoções, seria outra história, não ia ter vídeo, a gente ia chorar, ia ser uma coisa complicada. Mas eu espero que esse vídeo tenha servido para te tocar em alguma situação, porque aqui a gente falou de muitas coisas, a gente falou do sentimento de ter que deixar a família para viver a vida, a gente falou de ser mãe, de ser mãe sem ter uma mãe para ajudar, que eu acredito que tenha muitas mulheres assim também. Então a gente falou de muita coisa, e esse canal, o intuito dele é deixar vocês com um sentimento de que vocês não são sozinhas, que vocês não passam a dor que vocês estão passando, não é só vocês que passam, que existem outras pessoas que vivem talvez as mesmas dores piores, dores menores, mas que nós somos mulheres que temos que nos reinventar, nós temos que nos curar para que a gente consiga continuar e ser mãe, e ser esposa e ser profissional. Então é isso, Auroras, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau.